Olá, Olá, Josemir. olá André, Tudo tudo bom? tudo bem? Tivemos um pequeno probleminha técnico, mas já agora está funcionando, né? É, agora deu certo, agora deu certo. Eu Maravilha, tive que dar uma reiniciada aqui, mas agora tá funcionando legal. está tranquilo. Você tá me ouvindo Maravilha, eu acho que bem? estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo Tudo bem bem. também? Tô te ouvindo bem. Tá. Eu acho que essa hora tem muitas lives também. Eu vi que ali que tinha umas aparecendo, depois sumiram. Pode ser alguma coisa Aham. relacionada ao próprio Instagram também. Sim, Estou sim, até com sim. dificuldade de falar. Ó, Sim. Rosemary Ah, o pessoal entrando, já tá entrando ali. Yannis, isso aí, os colegas aí chegando na área. Aham. Bem-vindo aí, pessoal. Sejam bem-vindos à live. Tudo bem, Rosemary? Bem. Eu acho que a gente pode até pedir para eles confirmarem se está bom o som, o áudio, se está tudo tranquilo, se estão nos ouvindo Aham, bem. aham. Entrou um Eu tô, arranjador aí, o Josué, algum, um da minha praia ali, né? olha aí, já temos Ah, isso cantor, aí. flautista, arranjador, É isso o aí. pessoal vai entrando, vai recebendo a notificação. Muito bem. André, eu pensei em começar conversando contigo, né? Primeiro, agradecer a tua disponibilidade, estar participando de uma live aqui para a Escola do Som. Fico super feliz de estar tendo essa disponibilidade tua e a gente poder estar fazendo esse papo, né? A gente poder ter essa conversa. E eu gostaria de iniciar a nossa conversa, você compartilhando um pouco, você comentando um pouco, como é que foi a tua trajetória, tanto musical, como a tua atividade atual, como orientador, né, com alguém que faz desenvolvimento de carreira. Maravilha. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito também o convite, né? Nós temos conversado já há algum tempo, né, sobre o trabalho que cada um vem desenvolvendo e eu acompanho muito feliz aí o crescimento da Escola do Som, né, esse projeto tão legal, tão interessante, que, enfim, que eu acho que tem tudo a ver aí também com o que eu venho ajudando as pessoas a desenvolver e tudo mais. Então, estou me sentindo em casa aqui e quero também agradecer. Muito bem. Então, muitas pessoas me conhecem aí da música, né? Eu toco violino e viola, participei de várias orquestras, vou falar bem resumidamente, até para o pessoal entender como que eu cheguei nesse trabalho, nessa atividade que eu estou fazendo agora, que já faz uns 3 anos, que é o Programa de Desenvolvimento de Carreira para Músicos, né? Que acontece tanto online como presencial e tanto individual como em grupo. Ok, então agora vamos regredir no tempo aí. Uhum. Quando chegou na época da escolha profissional, eu fiquei em dúvida. Eu toco violino desde os 8 anos de idade. E aí eu fiz vestibular para música e medicina. Aí eu estudei um ano, as duas coisas, né? E optei pela música. Muito bem, dentro da música eu tive várias atividades, sempre gostei muito de dar aula. E, falando bem resumidamente, eu percebi que essa minha característica de dar aula e contribuir com os alunos e tal, e extrapolava muito essa questão só do instrumento, vamos dizer assim. Eu me preocupava muito assim, tá bom, ele está aprendendo a tocar violino, esse tem talento, tem mais facilidade, é mais dedicado, e o que vai fazer com isso depois, né? Então, tem vários elementos que entram aí que sempre me chamaram a atenção. Agora, dando um pulinho mais no tempo, há uns mais de 10 anos atrás, então eu decidi estudar psicologia, ingressei na universidade, na Unicinos, estudei vários anos lá, tanto que agora estou fazendo um curso de pós-graduação em psicologia positiva, eu acho que vai acabar surgindo esse assunto ao longo da nossa conversa. Bacana. Então, vim estudando marketing, educação financeira, empreendedorismo, fiz alguns cursos de Uhum. coaching de muito boa qualidade, né? Porque a gente sabe que Uhum. tem de tudo. Assim como na música, né? Sim. A gente também sabe que tem É. músicos e músicos, né? Sim, Escolas e sim, sim, escolas. sim. Então, é mais ou menos isso. Começou tudo por um interesse próprio meu, de perceber que esses assuntos eram carências que a gente tinha na nossa formação, e depois eu comecei a desenvolver esse trabalho junto com outras pessoas, e o interesse foi muito grande, e isso vem crescendo cada vez mais. Eu acho que dá para ter Uhum. uma ideia já, né? Assim, mais ou menos. Sim, sim, sim.
E aí, a partir dali, você começou a ter a ideia, né, desse trabalho de atuar diretamente com grupos ou com pessoas individualmente? Como é que é isso? No início foi individualmente, com alguns colegas próximos que foram observando algumas transformações, assim, né, na minha vida, conversas. Então, eu comecei a atender algumas pessoas e depois eu percebi também que tinham estudantes que tinham interesse, e até para tornar mais viável, inclusive um preço também mais acessível, eu criei esse programa em grupo. E isso começou na Casa da Música, aqui em Porto Alegre, então a gente fez uns 5 grupos, mais ou menos, depois passamos para o online, então atinge pessoas de outras cidades, até outros países também. E mesmo para quem mora em Porto Alegre, na verdade, é mais tranquilo também. Assim como a gente está conversando aqui online, é mais prático, né? Não exige o deslocamento, frio, chuva, etc. e tal. Mais ou menos assim. Eu olhei, participei de um workshop contigo que você fez online, e li teu material de marketing para música, por sinal, um material excelente, assim, eu sugiro o pessoal que não conhece, conhecer esse material. E eu vi que nesse material você comenta ali, né, que a importância da comunicação, né, que para o músico como é importante a questão da comunicação, né? Você poderia comentar um pouco mais sobre esse aspecto? Como é que seria isso? Com certeza. Tem um doutor em psicologia americano, eu gosto muito, né, da psicologia, e a psicologia ela é aplicada a várias áreas, né? Uma delas é essa área da comunicação, do marketing, e etc. A inteligência emocional, enfim, existe uma série de assuntos aí relacionados com a questão da comunicação. O marketing é um deles, né? Então, o que esse doutor em psicologia, que é o Robert Cialdini, americano, ele passou a vida inteira estudando essas questões de comunicação, e ele fala justamente isso. Eu acho que resume muito bem, está lá no meu e-book, na parte inicial, já falando que, na verdade, não são só os músicos, né? A nossa formação profissional, ela é muito focada no aspecto técnico. Então, digamos que a gente se preocupa em exercer bem aquela nossa função, a nossa especialidade, e muitas vezes se esquece de todo um outro lado, que é o da comunicação, que é tão importante quanto. Né? A prova disso são estudos que mostram que muitas vezes as pessoas que chegam a pontos mais altos na carreira não são aqueles melhores tecnicamente. Raramente isso coincide uma coisa com a outra. Então dá para ver que existem vários outros elementos que contam muito também. Que agrega ao trabalho do profissional, né? Não somente o aspecto técnico de estar horas ali estudando escala, 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 né? Mas às vezes ele sabe muito bem tecnicamente, mas ele não consegue se comunicar com o público, né? Ele não consegue ou se comunicar com os parceiros profissionais, né? Para mostrar que ele também tem aquela habilidade, que ele está disponível, né? E em relação a isso, assim, o que você diria em termos de erros assim que as pessoas costumam cometer quando eles estão divulgando o seu trabalho? Quando os músicos estão divulgando o seu trabalho, ou qualquer profissão, né? Então, eu acho que justamente essa parte da comunicação, e a pessoa perceber que a venda, vamos dizer assim, é a última etapa de uma boa comunicação, se a gente pensar em termos de marketing, né? Que o objetivo do marketing é sim terminar numa venda, né? Então, o marketing é uma coisa, é todo um processo que ele deve terminar na venda. E muitas vezes as pessoas se preocupam só com a venda, né? Em ficar oferecendo alguma coisa, sem criar todo esse processo. Uma ideia interessante que eu vi outro dia é pensar o marketing como se fosse um time de futebol que joga bem. Então, todas essas estratégias, né, de jogar bem e chegar com a bola lá perto do gol, é o marketing. E chutar a bola para dentro do gol é a venda. E muitas vezes a pessoa se preocupa só em estar chutando a bola para dentro, Uhum. sem jogar bem o jogo. Né? E Uhum. esse jogo todo é o marketing. É todo um processo, né, que vai aprofundando um relacionamento, se a gente pensar assim também é interessante, até chegar num casamento, por exemplo. A gente não chega do nada e casa com uma pessoa.
né? Isso é muito difícil acontecer, digamos, esse amor assim, à primeira vista, né? Geralmente isso é trabalhado e aprofundado essa relação até chegar num casamento, que seria essa venda no final, né? Basicamente seria essa a ideia. Ah, é muito bacana esse comentário, porque o que a gente costuma ver, ou até mesmo fazer, é chutão para frente o tempo todo, né? Pegar a bola e chute pro gol, chute pro gol, chute pro gol, né? E não tem uma estratégia assim de comunicação, de ferramentas, né? De diálogo, em que você dialogue com, né, com o cliente, com, ou até com teus parceiros de negócio, né? É bem bacana esse comentário teu. Justamente é criar um relacionamento. Essa é a ideia. A gente cria um relacionamento que pode acabar em alguma venda, em alguma parceria, ou no caso, né, do relacionamento lá entre, né, parceiros, pode acabar num namoro, num casamento. Isso pode acontecer, ou pode não acontecer. E não deve ser forçado também. Um erro é querer forçar esse relacionamento, né? A gente deve criar as condições para que os outros percebam, nos conheçam, né, chamar a atenção e ver se a gente tem algo a oferecer que é de interesse da outra pessoa, pode haver esse relacionamento final, ou não. Mas então, essas condições prévias é que são o marketing. Eu entendo isso como marketing. Aí entram vários tipos de venda, inclusive, entram vários tipos de gatilhos mentais. Tudo isso é bem interessante da gente estudar, né, para entender esse mecanismo, como ele funciona. Você poderia comentar um pouco mais sobre os tipos de vendas? Inclusive, tem um pouco no teu material ali falando, né? Exatamente. Então ali aparece muito essa questão da venda, né, de um passo, né, que é a venda, que é essa que eu falei, é a mais fraca de todas, que é só oferecer alguma coisa. Ela pode funcionar, sim. Vamos supor que eu queira estudar algum instrumento. Estou procurando um professor e não acho. Eu entro na internet e encontro a escola do som. Ou eu vejo uma propaganda da escola do som e lá tem um professor daquela aula. Eu posso vir a ser aluno da escola? Posso, sim, pode acontecer. Mas tem uma série de outros alunos em potencial que eles não vão conhecer diretamente. Exige um trabalho maior de marketing para que a escola do som, por exemplo, fique conhecida, ou um professor qualquer. Então, como que funciona isso? A venda de um passo é essa que eu falei. É só anunciar. Então, se tem alguém pronto já para comprar, ela vai encontrar e vai comprar. A venda de dois passos é quando a gente cria um relacionamento antes. Primeiro cria um relacionamento. Então, a pessoa vai conhecer primeiro e depois tende a comprar. É o caso da aula experimental, por exemplo. Se a pessoa vai fazer uma aula experimental, ela está conhecendo uma escola, né? Seja online, seja presencial. Está conhecendo, né? Então, a tendência depois dela comprar dali, daquele lugar que ela já conhece, ou que alguém já passou uma referência, é maior do que de alguém que ela não conhece, né? E no caso da escola, tem mais, dessa aula experimental, tem mais um passo que já está contemplado aí, que é a venda de três passos, que é criar um relacionamento. Então, na internet a gente vê muito essa questão de gerar conteúdo. O que a gente está fazendo hoje aqui? Talvez alguém nos conheça hoje aqui na live, alguém que me siga, fique sabendo que a Escola do Som existe e tem interesse e procure a Escola do Som, e vice-versa. Pode ser que alguém que veio na live através da Escola do Som fique sabendo que eu existo, né? E a gente está aqui conversando, dando conteúdo para as pessoas, né? Ensinando o que é possível, trocando ideias. Isso pode ser interessante. Então, isso gera um relacionamento e depois também se gerar reciprocidade, ou seja, dar algo. Uma aula gratuita gera reciprocidade, porque a escola ou o professor está oferecendo uma coisa gratuitamente. Então, a tendência do ser humano é ser grato a isso, né? Então, no dia que ele vai querer ter uma aula, ele vai lembrar, aquela pessoa me deu uma aula de graça, foi interessante, eu já conheço. Então, a tendência é bem mais forte de acabar buscando, né, ou contratando aquela pessoa, ou comprando aquele produto. É bem maior. Então, eu criei já todo um relacionamento e uma reciprocidade antes de oferecer. Essa é a ideia. Né? Então, é muito melhor. E... Desculpa, Josemiro, só uma Pode dica, falar. então, para ser útil para o pessoal. Sim. Procure sempre criar um relacionamento, oferecer alguma coisa,
para depois vir a venda. Essa venda é ideal, é a venda de 3 passos. A venda de um passo é só dizer assim, dou aula de harmonia e ficar sentado esperando que alguém vai lá bater na porta. Pode acontecer, mas é bem menor a chance de vir mais alunos, né? Talvez aconteça também uma fidelidade maior nesse terceiro passo, né? Isso porque a pessoa ela não te conheceu somente naquela aula, ela já te conheceu porque já sabe como você é, já sabe qual é o conteúdo que você pode oferecer. A de um passo talvez seja uma coisa assim, ali naquele dia talvez você não esteja bom, não esteja dando uma boa aula naquele dia, sei lá, alguma coisa aconteceu e você não fez uma boa aula, você perdeu digamos assim, um aluno, um cliente, alguma coisa, né? Mas ela é mais efêmera, né? É mais difícil assim você construir uma certa fidelidade ali, né, daquele aluno ou daquele profissional que você está tendo um relacionamento profissional. Talvez tenha uma relação assim também, né? Com certeza. Quanto maior o conhecimento, o contato, a proximidade que a gente vai tendo, é como num casamento, né? Eu acho que esse exemplo é perfeito para ilustrar essa venda de 1 passo, 2 passos, 3 passos. A pessoa primeiro ela tende a conviver mais, né? Conviver mais. Ela vai gostar de algumas coisas, outras talvez ela não goste tanto, ninguém é perfeito, Uhum. mas vai criar essa proximidade, esse relacionamento que pode futuramente levar a um casamento. Então é muito importante criar esse relacionamento, né? Ter esse Uhum. contato próximo. Vamos supor, né? Tem um professor de inglês que é o Mairo Vergara, eu estudo muito marketing, assim, Uhum. e ele tem um curso de inglês que vende muito, assim. O que ele faz? Ele dá muito conteúdo gratuito, muito conteúdo, muito conteúdo. Então a pessoa já está aprendendo muito ali com ele. Além de criar essa familiaridade, né? A pessoa já se sente quase um amigo dele, porque já ouviu todos os dias conteúdo, conteúdo gratuito. Na hora de comprar o curso, ele vai comprar de quem? É lógico que ele vai Uhum. lembrar e dar prioridade e ser grato para esse professor, o Mairo Vergara, que já ensinou bastante para ele. Ele só vai aprofundar um pouco mais a relação que já existe. Essa é a ideia. Uhum. Uhum. Bacana. Eu tenho assistido algumas lives tuas e eu percebi que tem alguns profissionais, né? Eles são muito bons, eles já estão estabelecidos, né, no cenário, já são músicos experientes, músicos muito bons. E alguns comentaram sobre a dificuldade da mudança do cenário atual, né? Alguns deles comentaram sobre o cenário da música popular atual, né? E que acabaram perdendo alguns espaços para a quantidade de músicos que aumentou muito, segundo eles, né? O que você acha em relação a isso? Qual a tua opinião a esse respeito? Então, eu acho que as transformações vêm acontecendo muito rápidas, né? Na Ah, questão do mercado assim de trabalho, e a música não é tão diferente. Ela é assim, é parecido com outros setores, na verdade, que eu acabo estudando, né? Essa ah, questão mais geral, né? Da evolução das formas de trabalho e tudo mais. Então, eu acho que é uma série de fatores. Por exemplo, a informação é muito mais acessível, né? Vamos dizer assim, uma pessoa que mora lá no interior, uma cidadezinha pequena, que não tem nenhum professor de música, ela pode muito bem, tendo uma internet, um celular, se inscrever em cursos da Escola do Som, por exemplo, e ter aula com uhum, excelentes professores. Então, dali ah, pode sair alguém que não tinha nenhum acesso, pode sair um músico de boa qualidade, né? uhum, Por exemplo, outra questão, ah, esses projetos sociais, aí no nosso caso, até fugindo um pouquinho, no caso mais da música de concerto, tem muitos projetos ah, sociais, muito mais gente tocando do que antigamente. Então, isso eu acho por vários motivos da informação estar mais acessível, por existir mais projetos, tem muito mais gente qualificada. E isso vale para outras profissões também. Né? Antigamente, na época do meu pai, assim, eu lembro que ele dizia, tinha que ser engenheiro, médico. Então, quem era engenheiro, médico, advogado, estava garantido, já tinha emprego. Né? Hoje em dia, tem muitas pessoas que fazem isso, ou tentam entrar, não conseguem nem entrar no curso, devido a uma grande competição. Então, essa ah, é uma questão. A segunda questão, eu acho que é a questão mesmo da crise financeira, né? Que o país está vivendo agora. Então, uhum, que já faz um certo tempo. uhum, Então, tem menos trabalho mesmo, né, em várias áreas. E eu acho que também a questão do nível cultural, né, na nossa área musical e tudo mais. Eu fiz a live semana passada com o Marcelo Martins, que tocou com várias ah, estrelas aí da MPB,
Ele está falando que está ficando velho, e o público também deles vai ficando velho, as pessoas não conhecem mais, e conhecem coisas do mundo. Os artistas também vão ficando velho que contratavam ele, que conheciam ele, né? Exatamente. E a, e, as, e a renovação, ela, digamos, acontece de maneira com um nível muito inferior, né? Infelizmente, eu acho que tem caído muito o nível médio aí da música popular brasileira. Aham, aham. Eu acho que esses são alguns dos fatores e também existem certamente outros que a gente pode identificar Uhum, também, né? A própria uhum. questão das gravadoras não existe mais, era um mercado de trabalho bem importante, né, para eles, né? Então, hoje Sim, em dia, sim, muitas sim. pessoas gravam de forma até mais caseira e tudo mais. Ficou mais acessível, né? Tudo ficou mais acessível. E aí, muita coisa de má qualidade, com certeza. Também, Uhum, também acaba competindo, né? ah, você comentou agora sobre os músicos de orquestra, né, do ramo de orquestra, que é o ramo que você estudou, que você foi profissional, que você é profissional. E o que você me diz do marketing para esse grupo, né, para os músicos de orquestra? É importante para eles, sendo que eles acessam muitas vezes o trabalho fazendo um concurso, né, tocando para uma banca, para eles serem contratados para uma orquestra. Como é que entra o marketing na vida deles? É bem interessante essa pergunta e eu hoje estava pensando, né, sobre essa questão e tem vários ângulos aí que eu acho que são interessantes da gente pensar. Primeiro deles, que me vem à mente, assim, é que não existe mais uma segurança tão grande como existia antes. A tendência é Uhum, diminuir a estabilidade. uhum, Infelizmente, né, eu não estou uhum, avaliando se são mudanças. A gente sabe que tinham orquestras que tinham uma estabilidade, não tem mais. Então, uhum, às vezes vai diminuindo, né, vão diminuindo as condições, muitos anos sem aumento. A tendência dos novos contratos é ser temporários. Em várias partes do mundo isso vem acontecendo. Então, eu diria assim que a pessoa, por mais que tenha um emprego relativamente seguro por ter passado num concurso, eu não confiaria muito, não, só uhum, nessa modalidade. E aí sim, uhum. o marketing é importante fora disso. Mas, Tá. não fugindo da pergunta, eu acho que, assim, muitos anos eu trabalhei em orquestra, participando de uma comissão artística, onde eu via o lado da direção e via o lado também dos músicos. E eu Aham, percebi que existia muito problema de comunicação, de má interpretação, de uma visão muitas vezes equivocada, tanto de um lado como do outro. E aí eu queria expandir um pouco mais a questão não só do marketing, mas da comunicação de forma um pouco mais ampla. Eu acho que tem muito ruído de comunicação, né, onde aí entra sim o marketing também, e aí eu vou uhum, trazer um elemento aí do marketing que é a autoridade. A autoridade é uma coisa bem interessante da gente trabalhar. A autoridade é como a gente é visto pelo outro, né? No marketing é falado isso. A autoridade é como eu sou visto pelo outro, não necessariamente a minha capacidade. uhum, Então, isso cabe a gente trabalhar a nossa autoridade, a nossa imagem, né? Vou dar um exemplo. Às vezes, um músico tem um problema, até de saúde, da família, e não vai no ensaio, por exemplo. Só que ele esquece de comunicar aquilo, né? Que aquilo chegue ao maestro, chegue à comissão artística. Então, pode parecer que ele é um irresponsável, que ele não está comprometido. Então, isso é um problema de comunicação. E é um problema de marketing uhum. também. A imagem Claro. dele está ficando prejudicada, porque faltou Uhum, ele se preocupar com isso. uhum. Né? Então, esse é um exemplo E, aí do e marketing. isso cabe muito bem dentro do profissionalismo da orquestra, do trabalho dentro da orquestra, né? Mas também cabe para todos os ramos da música, né? Para um grupo popular, uma banda. Eu entrevistei recentemente um conhecido que mora nos Estados Unidos e ele comentou isso, que ele chegou acostumado muito com o ritmo brasileiro, assim, ele chegou lá, convidaram ele para fazer um evento, ele é violoncelista, e nesse evento ele chegou 10 minutos atrasado. Aquele grupo nunca mais chamou ele, o pessoal dos Estados Unidos. Ah, Nunca mais chamou ele. Ele ficou totalmente queimado ali no meio daquele pessoal. Ele conseguiu o trabalho com outras coisas, mas ele caiu assim uma ficha enorme, né, de que é necessário um profissionalismo, e que aquilo é a imagem dele, é o marketing dele,
é a forma como ele se comporta no ensaio, é a forma como ele se comporta nos compromissos, né? Então, assim, ele praticamente mudou, teve que sentir na pele para mudar algumas formas de interagir profissionalmente, né? Com certeza, ele passou a ser visto, né, nesse meio, provavelmente, lá nesse grupo, como alguém totalmente irresponsável. E provavelmente ele nem era, ele estava acostumado Aham. que aqui os ensaios, enfim, de outros grupos que ele participava, Uhum. podia ser uma coisa normal, a pessoa chegar um pouco atrasada e tal. Então, existe muito essa questão, e isso que eu quero dizer que é um ruído na comunicação, que é assim, às vezes eu falo uma coisa ou tenho um gesto, só que a outra pessoa entende da forma dela. E a gente não, e aí entra uma questão que é a inteligência emocional, que extrapola um pouco essa Uhum. questão de perceber que as pessoas funcionam de maneira diferente e, e se preocupar com isso. É uma preocupação com a comunicação, com a inteligência emocional, perceber que as pessoas têm valores diferentes. Aí entra um pouco no trabalho que eu faço lá do autoconhecimento, né, que eu utilizo no meu processo lá de desenvolvimento de carreira para músicos, mas que cada vez é mais difundido isso, a importância disso no trabalho, da pessoa ter um autoconhecimento e também perceber nos outros as diferenças, como as pessoas têm valores diferentes, por exemplo. Tem pessoas que têm muito valor do reconhecimento, elas funcionam bem quando são reconhecidas. Se eu sou, por exemplo, um chefe de naipe, tá? Eu fui muitos anos e ainda sou, às vezes. Uhum. Uhum. Sim. Então, se eu lidar com uma pessoa, por exemplo, eu sei que aquela pessoa ali, eu devo perceber isso, tá? Isso é inteligência emocional. Que aquela pessoa ela precisa de um elogio, de um reconhecimento, para ela é importante aquilo. Para outro, talvez não seja tão importante. Para outro é mais importante um desafio. Por exemplo, tá muito fácil, então tem que, vamos, cara, tu pode fazer isso, tu pode fazer melhor. Ele quer um desafio, ele se motiva com o desafio. Então, justamente eu tenho, né, estudado muito essas questões nesse curso de pós-graduação em psicologia positiva, e tem muitos assuntos relacionados ao trabalho, e cada vez mais as lideranças, elas devem se preocupar com as pessoas de maneira mais individual, porque cada um tem as suas características próprias. Ninguém aceita mais ser mandado assim de cima para baixo e não ser ouvido. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque isso tudo está dentro da comunicação. A gente não é uma máquina, né? As orquestras mudaram muito também, se a gente for pensar em orquestra. Antigamente o músico não podia falar nada, ele sentava e era uma coisa assim extremamente militar, rígida. Hoje em dia não, geralmente tem comissões, tem uma série de participação, a pessoa dá sugestões mesmo dentro do seu naipe, porque o mundo mudou, todo mundo tem acesso ao conhecimento, né? Às vezes um aluno vem na aula, ele já viu vídeos, já, às vezes sabe mais do que nós sobre um determinado assunto. Então, mudou muito o tipo de relacionamento. Ele é bem mais de igual para igual, assim. Um pouco essa ideia. Então, Bacana. pode Pode falar. falar. Bacana. Então, essa coisa né, a gente veio discutindo um pouco sobre a questão do marketing, né, da pessoa ela ter esse posicionamento, ela saber se posicionar e ter uma certa autoridade sobre aquilo que ele faz, esse relacionamento, criar um certo relacionamento né, com a pessoa com quem você está oferecendo o serviço, né? E agora você tocou no assunto do autoconhecimento, e que está super ligado, né? Porque para a pessoa saber vender, ou muitas vezes a gente pensa no produto final, que é venda, né? Ela tem que saber o que ela pode oferecer de melhor, né? E para isso ela tem que saber o que ela tem de melhor, né? Para oferecer, né? E como é que, né? Então, me fala um pouco mais sobre essa associação, essa ligação entre, né, a relação do marketing e o autoconhecimento, né? Perfeito. Então, até vou explicar um pouquinho como é que funciona o programa, né, que eu desenvolvi, que ele é a base justamente ao autoconhecimento. Então, eu acredito que não exista nenhum bom aproveitamento do potencial, né, nosso sem haver um bom autoconhecimento. Eu gosto de comparar como um chefe, né, um chefe de cozinha. Ele precisa conhecer os melhores ingredientes da sua região para então elaborar o melhor prato e depois oferecer para as pessoas que têm interesse em comer aquele prato. Por exemplo, né? Aí entra o marketing. O marketing é essa conexão com as pessoas que podem se beneficiar daquilo. Então vamos supor, né? Vamos supor, se eu estou no Uruguai tem uma excelente carne. Ok, não adianta fazer um churrasco maravilhoso e querer vender para vegetariano. Né? Seria um marketing péssimo. Então, essa Totalmente. conexão
de encontrar as pessoas que vão se beneficiar, que elas querem aquele produto ou aquele serviço que nós temos de melhor. Então, são os dois extremos. O que, que eu tenho de melhor a oferecer? E aí eu tenho que perceber quem vai se beneficiar e quem tem interesse nisso. E eu tenho que criar a comunicação e o relacionamento. Nada mais do que isso é o marketing. Essa comunicação, esse relacionamento com quem vai se beneficiar daquilo que eu tenho a oferecer. Não é forçar nenhuma venda. Isso era o marketing antigo, né? Interessante a gente conversar sobre isso. É chamado o marketing novo e o marketing antigo. O antigo era como? Eu criava alguma coisa e tentava empurrar aquilo nas pessoas de qualquer jeito. Isso tende a não funcionar mais, porque as pessoas têm muita opção, a comunicação está aí, né? A gente entra lá na internet, por exemplo, aqui na internet, e já vê ali os comentários, vê as características. As pessoas passaram a ser muito mais críticas e ter mais opções. Então, o bom marketing é aquele que a gente pensa assim, ó, que problema eu resolvo, ou que desejo eu ajudo, né, a pessoa a atingir. Mas tem que ser real. O que, que eu tenho de verdade que vai contribuir com aquele grupo de pessoas, que é um nicho. Isso é um nicho, né? O famoso nicho é aquele grupo específico. Então, um músico, por exemplo, né? Vamos trazer um exemplo mais prático. Tem uma pessoa que pode tocar muito bem seu instrumento, mas não ter muito talento, nem muita motivação em ensinar. Então, ou posso ensinar bem para um nível avançado, e pode não ter nenhum talento, nenhum desejo de ensinar para a criança. Bom, então ele tem que saber, eu sou bom no quê? O que, que eu posso oferecer de melhor? O que, que me traz motivação? Né? E aí, encontrar o grupo adequado para criar essa comunicação, que é o marketing. Não sei se fez sentido agora a questão do Sim, autoconhecimento. sim, sim, totalmente. Porque aí ela primeiro tem que saber quais são as coisas que motivam ela, né? Quais são as coisas que encantam ela, né? Porque é ali onde está o que ela vai estar fazendo melhor, oferecendo melhor, né? E para isso é uma questão de auto-investigar, você investigar ali quais são as habilidades, o que ela gosta de estar trabalhando. Sobre a questão dos caminhos, né? O que, que você indicaria assim, para um músico, digamos assim? O músico está ali batalhando, já está com a técnica no lugar, estudou, está com a técnica no lugar, mas os trabalhos não estão aparecendo. Ele olha para o palco, vê uma pessoa ali que está tocando menos do que ele, fazendo shows para tudo quanto é lado. A gente vê ali que o que está faltando é o marketing, né? Para ele estar se posicionando nos lugares. O que, que você indicaria para um músico que está numa situação dessa? Quais os caminhos, assim, quais os primeiros passos? Eu indicaria, em primeiro lugar, identificar o nicho dele, né? Ou identificar o público dele, né? O público-alvo. Quem gostaria de ouvir aquela música ali dele? Se é que existe, né? Pode ser que não exista. E no caso, pode ser que ele toque muito bem e faça uma música que ninguém quer ouvir. Então, enfim, Ah, eu tô brincando um pouco, mas tem, sim, tem um sim. fundo de verdade também, né? Porque Claro, claro. existe a demanda, né? E às vezes não existe a demanda. Então, até eu gostaria de falar uma coisa aqui que eu acho que vem antes, que é o seguinte, para a gente pensar em qualquer produto ou serviço dar certo, a gente pode pensar como se fossem três círculos, o ideal que eles tenham um ponto de convergência entre os três. Que é o quê? Em primeiro lugar, ser algo que a pessoa gosta, né? Ela tem paixão por aquilo, motivação. Isso geralmente Aham. acontece, porque a pessoa vai estudar música ou toca um determinado tipo de música, provavelmente porque gosta daquilo, né? Segundo Aham. lugar, o fato dela ter habilidade, ou aí, né, e conhecimento, ou seja, fazer bem. Então isso é muito importante, sim, né? A gente está falando mais da comunicação, mas o fazer bem é importante. Uhum. Ok. O terceiro círculo, isso vale para qualquer atividade, tá? O terceiro círculo é a demanda, é o mercado. Então, se não existe mercado, é muito difícil. Por exemplo, Uhum. eu posso ser um excelente surfista, mas não adianta eu querer ser um surfista em Porto Alegre, porque Porto Alegre não tem onda para surfar. Aham. Então, Aham. pode ser disso, sabe? Tem que ver se existe a demanda daquele mercado. Bom, mas o exemplo que você falou, eu suponho que sim, porque se tem outras pessoas fazendo algum tipo de trabalho semelhante e esse trabalho está acontecendo, é porque tem. Vamos partir desse princípio que o problema seja mais mesmo o marketing. Aí eu acho que entra outro conceito bem interessante, que eu gosto de trabalhar, que é o mastermind. O que é o mastermind?
Ninguém é bom em tudo, né? Às vezes a pessoa ela é excelente compositor, é um excelente compositor, um instrumentista, um artista, mas às vezes a pessoa não tem paciência, não tem talento, não tem habilidade para fazer um trabalho mais consistente de marketing, por exemplo. Nesse caso, ele teria que se associar com alguém que faça. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que é importante a gente perceber que a gente não precisa saber tudo, mas a gente precisa que exista um equilíbrio entre os diferentes aspectos. E quando a gente não consegue fazer, a gente deve buscar parcerias que vão se completar. Eu vejo que muitas vezes as pessoas não percebem isso e ficam tentando fazer tudo sozinho. E é quase impossível que alguém faça tudo sozinho. É muito difícil que alguém toque muito bem, seja um compositor, seja bom no marketing, enfim. Esse é um ponto que eu acho importante. Mas, para não fugir da pergunta, eu diria o seguinte: Claro. a pessoa precisa estudar, ela precisa, e o estudo começa com autoconhecimento, para ver se aquilo que eu estou fazendo realmente está adequado. E aí, se chegar à conclusão que o problema é mesmo o marketing, tem que estudar o marketing, porque as pessoas fazem errado. É isso que eu gostaria de colocar. Lá no meu e-book já é um bom começo. Eu acho que é bem bom para a pessoa identificar ali que pontos ela pode estar falhando. Provavelmente vai estar falhando em algum dos pontos que está bem demonstrado ali. Já vou fazer o meu marketing, com a licença. Claro. O e-book está no meu Instagram. Lá na bio do meu Instagram tem o link para o e-book. Marketing para músicos. Ele é um pequeno curso, assim, ele dá uma noção de todos esses pontos essenciais, né? Que a pessoa provavelmente estaria falhando num desses pontos. Se existir mercado, se existe demanda, e se o produto é bom, está falhando o marketing. Né? Às vezes, deixa eu, de repente, dar uma dica também. Às vezes a mensagem não está chegando às pessoas certas, ou da maneira certa. Então, é uma questão mais técnica, tem que estudar. Aí é difícil, assim, em 2 minutos, dar uma solução. Pode ser vários problemas. Né? Claro, bacana. No caso, mesmo que a pessoa ela não consiga fazer bem tudo, como você falou, né, tocar super bem, fazer um marketing muito bem, e que ela terceirize isso para que alguém faça o marketing dela, é importante que ela tenha um nível, pelo menos um pouco de conhecimento sobre as ferramentas, a forma de posicionamento, determinados detalhes em relação ao marketing e até mesmo sobre essa questão do autoconhecimento que você falou, para saber o que ela pode oferecer de melhor ali, né? Então, pelo menos ela tenha um básico ali de introdutório, ela saiba o mínimo, né? Para que ela também coopere até mesmo com as pessoas com que ela está terceirizando para ela, né? Ela possa facilitar o trabalho, né? Com certeza. Eu acho que sim, a pessoa tem que conhecer os principais conceitos, ter uma ideia do que ela quer fazer, e não simplesmente delegar para alguém sem ter a mínima noção. Concordo plenamente. Ela deve ter consciência ali do tipo de trabalho que está sendo feito, né? Certamente. Legal, André. Eu acho que podemos ficar por aqui. E antes da gente terminar, você está montando grupo agora recentemente. Eu vi que você tá montando um grupo de acompanhamento, né? Em que você está fazendo desenvolvimento de carreira para esse pessoal. Você quer divulgar esse trabalho que você está fazendo agora? Sim, sim, agradeço a oportunidade. Então, nós fizemos os grupos, né, do Programa de Desenvolvimento de Carreira para Músicos durante o ano, e eu percebi que muitas pessoas que queriam participar tinham dificuldade de conciliar os horários e tal, então eu decidi fazer um intensivo agora nas férias, no mês de fevereiro, aí pela metade do mês, mais ou menos, a gente está definindo ainda as datas. Eu chamei uma imersão, né, do Programa de Desenvolvimento de Carreira para Músicos. Ele vai acontecer presencialmente em Porto Alegre, provavelmente vai ser um dia, manhã e tarde, um dia inteiro, assim, e também vai acontecer online pelo Zoom. Então eu tenho já um grupo no WhatsApp com as pessoas interessadas para passar informações e detalhes, né, para ver se vai ser possível, enfim, todo mundo que tem interesse participar. Então, quem está assistindo aí tiver interesse em saber mais informações, é só entrar em contato direto comigo, né? Mandar aí um direct, alguma coisa assim, a gente explica melhor.
Legal. certo? O André não comentou no início, que eu acho que acabou esquecendo, mas ele já participou de vários festivais de música aqui no Brasil, né? Alguns festivais super importantes, como o Campos do Jordão. Já fez esse desenvolvimento de carreira em palestras em Portugal e em outros lugares, né? Então, quem tiver a oportunidade de fazer, particularmente, eu indico, né? Eu já participei de uma live, já participei de um workshop que ele fez online e é muito interessante, é muito bom, é muito assim, muda bastante questão, bastante maneira de pensar em relação ao próprio trabalho profissional, né? Maravilha, agradeço muito o convite, né, pela participação e também quero falar, né, para algumas pessoas que estão assistindo, que me seguem e que talvez assistam depois a live, também, né, que a Escola do Som é muito interessante esse projeto, tem aulas de arranjo, de instrumentos e então, né, já, a live é aqui mesmo, é só seguir a escola aí e se informar mais, né, Josemir? Não sei se tem alguma dica, o site, coisa assim. Isso, agora a gente vai estar lançando nesse primeiro trimestre uns cursos de bem, assim, bem especiais para a área profissional, né? A gente vai estar montando, a gente pode até, quem sabe, um dia jogar um curso de marketing para músicos, né? Eu acho que seria uma ideia bacana também. A gente vai estar divulgando em breve os novos cursos, vai ter 9 módulos de curso de arranjo que eu mesmo estou preparando, vai ter professores parceiros, curso de violão, curso de acordeon, curso de guitarra, e só professores assim de alto nível, porque a meta da escola é professores de excelência, aulas de qualidade, músicos de qualidade, dando aula ali dentro. Então, esse seria o grande diferencial da escola que a gente procura ter, né? Professores que já têm bagagem, experiência, já está na praça aí tocando e músicos muito bons ali. É isso. Então, agradeço, André. Obrigado pela essa tua disponibilidade, o papo aqui contigo, super esclarecedor. E espero um dia a gente fazer de novo. Maravilha, eu agradeço o convite, sim, e fica o convite também para fazer uma live, né, do Josemir contando a história de empreendedorismo e de criação da escola, tudo isso é um assunto bem interessante também, né, para a gente conversar. Legal, legal. Então, estamos aí. É só chamar que a gente aparece lá. Vamos lá, então fazendo meu marketing também, mais uma vez, assim, eu tenho Aham, feito, procurado fazer uma live por semana, né, e sempre com um aham, músico de diferentes áreas, já teve uma aham. cantora lírica, um violinista, enfim, a última vez foi o Marcelo Martins, que toca sax, flauta, e a gente vai variando aí, né, os instrumentos, as atividades dentro da música, e essa questão do empreendedorismo, do marketing, tudo isso a gente vai comentando lá também. Eu acho que essa troca é bem válida, né? Isso eu queria estimular a todos também, que a nossa categoria ela podia se unir mais, que a gente fica muitas Aham. vezes insatisfeito com certas coisas e tem razão para estar insatisfeito, não estou tirando a razão. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer, né? E eu acho que tem espaço aí para fazer mais do que a gente tem feito, bem mais, né? Eu acho que é legal a gente se unir enquanto categoria e se promover, né? Eu acho que nos promover, eu acho que isso é bem interessante. Iniciativas como essa do Josemir, que me convidou hoje para a live, né? Então eu agradeço mais uma vez e acho que isso aí contribui para o meio, né? Musical como um todo e profissional. Com certeza. A ideia é essa. A ideia é essa. Obrigado, então, André. Então, quem sabe até a próxima, né? A gente está conversando e agradeço mais uma vez a participação aí. Pessoal que está assistindo, obrigado por estar escutando e até a próxima. Aí eu acho que a live vai ficar agora, né? Por 24 horas, ela fica aí no Stories. Quem chegou tarde aí quiser assistir, pode assistir daqui a Aham, pouco. Acredito que vai estar disponível aí no Stories aí da Escola de Som, né? aham. Isso aí, eu vou deixar disponível aqui. Até mais. Boa noite. Maravilha. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais.